Olá, eu sou a Morena Santos, sou psicanalista e terapeuta integrativa e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E o assunto hoje é um assunto universal: felicidade. Para isso está aqui Fernando Brancácio. Fernando, um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Falar sobre esse assunto que é algo universal mesmo, né? Universal. Então, o que você acha da humanidade e da felicidade frente a tudo isso que nós estamos vivendo hoje? Bom, ser feliz, obrigado pelo convite, Marrocos. Ser feliz é um grande desafio na história da humanidade. Então, Aristóteles já falava sobre felicidade, do arete, né, sobre o daimon e o arete, que são as virtudes. Santo Agostinho, por toda a fase renascentista, ou seja, sempre foi perseguida a felicidade. Sempre foi um tema assim, discutido. Sempre foi um tema, uma preocupação, né? Mas, por outro lado, perseguida e às vezes não vivido. O que a gente tem visto e o que a gente tem principalmente com a ciência, né? E eu estudo a felicidade através da neurociência, o que eu tenho visto é que as pessoas, através das suas emoções, acabam tentando perseguir a felicidade e, ao tentar perseguir e não viver o que elas estão vivendo de momentos felizes, elas acabam perdendo o próprio caminho. Então, a felicidade, o que nós falamos hoje, e tem a ver com o Aristóteles, já falava lá atrás, que era falar, é a união do seu propósito com os seus momentos felizes. Existem emoções que são primárias, ou seja, elas são universais. Sim. E por serem universais em todos os lugares do mundo, elas têm a mesma intenção e intensidade. O medo é o medo, a felicidade é a felicidade, a alegria é a alegria, a tristeza, a raiva, a surpresa, o nojo, que são as universais, tanto que naquele desenho Divertidamente, 1 e 2, aparecem os protagonistas da história, são exatamente aquelas emoções primárias. Sim. E o que acontece é que às vezes as pessoas tendem a fugir de uma emoção, mesmo com relação ao medo, mesmo com relação à raiva, sendo que elas são inatas, ou seja, quando nós nos deparamos com essas emoções, elas já apareceram. E aí tem um neurocientista famoso, Antônio Damasio, que era um português que é radicado nos Estados Unidos, ele falava, quando você fala sobre sentimento, é quando você já racionaliza uma emoção. Então, a partir do sentimento de felicidade nossa, este momento aqui é um momento bacana. Então, aí você faz uma pontuação. E o que eu brinco, né? Minha primeira formação é engenharia e eu brinco que a gente vai contando. Então, nos dias, você começa a contar o que são momentos felizes. Então, hoje, estamos aqui, já batemos um papo, já encontramos gente que a gente gosta. Então, se eu fosse contar o meu dia hoje, eu vim de metrô, o metrô deu uma paradinha. Então, assim, tem algumas coisas que não são agradáveis, sim, mas que fazem parte da vida. Fazem parte. E no final do dia de hoje, se eu contar, eu vivi 10 sentimentos, vamos supor, agradáveis, inclusive com essa entrevista e tal, e 2, 3 que não são agradáveis. Na média, no equilíbrio, eu tive um dia feliz. Entendi. Se eu fizer isso durante uma semana, eu vou ter, na média, segunda foi um dia ótimo, terça um dia mais ou menos, quarta bom, quinta bom, sexta excelente, sábado choveu, ficava meio triste e tal. Durante 7 dias, 5 dias felizes, 2, nem tanto. Eu tive uma semana feliz. Entendi. E se a gente for fazendo assim, você vai ver um dia feliz, uma semana feliz, um mês feliz. E quando você olhar para trás, você fala assim, pô, eu tive uma vida feliz. Por quê? Porque é aquilo que nos motiva. Eu estou aqui porque você me convidou, porque a gente já tinha estado em outros lugares juntos, e aquilo me motivou. Entendi. Então, isso é um momento feliz. E são de momentos que se fazem o percurso todo. E a felicidade, ela é o caminho.
né? Quando se coloca lá na frente, ou seja, eu vou ser feliz quando eu me formar, é quando você se forma, você fala, agora eu tenho que trabalhar. Aí... E que você atribui aquela máxima que o pessoal fala assim, tá num período ruim, que não está se sentindo feliz, e ele fala assim, eu era mais feliz quando eu não sabia de nada. A que você atribui essa máxima aí? É o sentimento, né? O próprio sentimento, ou seja, enquanto eu não persegui a felicidade, eu me sentia feliz. A partir do momento, e aí eu fui recentemente para o país que se chama o país mais feliz do mundo, é o Reino do Butão, um reino que fica encravado entre a China e a Índia. Você esteve lá, né? Estive lá faz 2 meses, estudando sobre felicidade, eu estudo bastante, tem uma aplicação de o que a gente chama de felicidade interna bruta, dentro das empresas, dentro das organizações, e eles têm uma regra básica lá, que eles falam, para você ser feliz dentro das organizações, evite os 3 Cs, eles estão em inglês, que é o compare, ou seja, evite se comparar. Por isso que talvez hoje nós tenhamos quase que uma síndrome de infelicidade por causa das redes sociais. Ninguém posta, eu estou doente, eu estou com o saco cheio. Não. O cara posta, olha eu aqui não sei onde, estou aqui gravando com o professor. São coisas felizes, mas todo mundo tem os momentos infelizes. Então, evite se comparar. Evite, eles chamam de complain, mas evite reclamar. E evite competir. Então, 3 Cs, comparar, reclamar e competir. Quando a gente passa a não olhar para o outro e não tentar fazer essa comparação com o outro, mas fazer para dentro, o quanto hoje eu estou mais preparado do que ontem? Talvez um pouquinho mais, 24 horas a mais. Né? Entendi. Esses dias eu postei no Facebook uma frase assim, não corra atrás da felicidade, seja feliz com o que você tem agora. Quer dizer, aí algumas pessoas contestaram, falaram, mas por que seja feliz com o que eu tenho agora? O que eu quero é chegar lá na frente, profissionalmente, e ganhar dinheiro. O que você fala sobre isso? Então, existem algumas linhas de pensamento, né? Então, eu sempre pergunto, né, algumas palestras, algumas coisas que a gente fala assim, o dinheiro traz felicidade? Bastante gente acredita que sim, e obviamente que existe uma certa tendência da gente querer progredir, mas o que eu sempre digo no final dessa pergunta é, o dinheiro não traz felicidade. A falta de dinheiro pode trazer infelicidade. Por quê? Porque a gente depende de um padrão mínimo, né? E o mínimo necessário, que são as questões fisiológicas e as questões de segurança, né? Pirâmide de Maslow, aquelas 2 bases de baixo. Se você não estiver ali, no mínimo se sentindo seguro, se sentindo amado, né? Se sentindo respeitado, né? Se alimentando, tendo onde dormir, você, obviamente, você precisa de dinheiro para isso também, para se vestir, você tem infelicidade, você vive infelicidade. Acima disso, já são desejos. E aí até a própria filosofia estoica diz que quanto menos você desejar, mais você vai ser feliz. Porque você não tem a comparação. Você não tem a questão de o quanto eu quero aquilo que eu não consegui. E você já percebeu? Eu estava falando ontem para uma estrangeira que estava aqui tentando explicar o rodízio de carros. E aí uma pessoa que estava comigo falou assim, e aí você compra um carro? Aí você fala, agora eu não vou andar mais de ônibus. Aí fala, mas o dia tal é o dia do meu rodízio. Aqui em São Paulo tem esse negócio da placa. Então eu vou comprar outro carro. Então assim, se você não tem carro, você quer um carro. Se você tem um carro, você já quer um outro carro com outra placa. E não sei o quê. E aí você acaba... Isso não é felicidade, isso é consumismo. Né? Então, é muito diferente. E o que a gente tem que buscar é justamente aquilo que faz sentido para a nossa vida. A felicidade com o que você tem. Com o que você tem. É o que Santo Agostinho falava. Santo Agostinho falava, procure ser feliz é continuar amando sempre aquilo que você já conquistou. Entendi. Só que a gente passa sempre a querer se comparar com quem está na frente. Por isso a questão do compare. Você está sempre olhando para cima. E aí, em um determinado momento da minha carreira, eu tive um problema de saúde, de burnout, estresse, quando ninguém falava disso, isso lá em 2011, 2012, faço um curso de neurociência, foi aí que eu fui estudar para saber o que eu tinha tido. Eu interrompi minha carreira, né, numa multinacional, estava há 15 anos na multinacional, e fui fazer um curso, fui fazer um tratamento,
O tratamento de burnout se faz com um psiquiatra e eu fiz com uma reumatologista, e eles falaram, olha, você tem que procurar alguma outra coisa que te dê alegria. Satisfação. E eu fui fazer um curso de palhaço. Entendi. De palhaço, porque tinha uma pessoa que tinha trabalhado comigo que falava que tinha ficado muito chato. E aí eu falei, pô, o que eu perdi com isso? Aí vou fazer um curso de palhaço. Como que eu saio dessa? Fui fazer o curso de palhaço, com 3 meses eu fui convidado para ser voluntário em um grande hospital, para visitar crianças, né, adolescentes e doentes. E aí você começa a perceber o quanto você tem, o quanto você já é feliz. Para ser feliz e não está vendo. E não está valorizando. E aí você passa, e aí quando você conversa com essas pessoas falam assim, nossa, eu fiquei muito feliz porque você veio nos visitar. E esses dias eu estava em Mariana, na Casa de Cultura de Mariana, né, que também tem a ver com poesia, das aldravias, onde nasceu, né, o berço das aldravias, lá com a Adriana Donadon e JB Donadon. E a gente fez eu li uma aldravia que é simples ser feliz, difícil ser simples. 5 palavras. 6 palavras. 6. Então, aí eu contei um pouquinho dessa história e no final da entrevista veio um rapaz, né, da audição ali, veio um rapaz e falou assim, olha, eu queria te parabenizar por esse trabalho que você faz, porque eu fiquei internado. E ele contou uma história que ele tinha sofrido um acidente, que ele quase morreu, e que o pai estava lá com ele, e quando as pessoas iam visitar, falavam, nossa, desliga o aparelho, tal, não sei o quê, e ele falava assim, e só quando iam os palhaços lá, eles cantavam, tal, e ele falou, e eu escutava tudo. Então, o único momento que eu me sentia com força para sobreviver ou para querer viver, era com a visita de vocês, voluntários. Nossa. Então isso para é gratificante demais. Isso é felicidade. Porque isso tem a ver com o propósito. A felicidade de alguém. E aí ele fala, então hoje quando eu vi você falando, né, do que você faz, e hoje a gente está fazendo esse trabalho no SUS, conversando com as pessoas, tentando deixar a vida das pessoas um pouquinho melhor, isso tem inclusive na religião budista, tente deixar uma pessoa um pouquinho melhor do que antes de você tê-la encontrado. Então, a partir disso, quando esse é o propósito, né, esse passou a ser o meu propósito, eu começo a falar assim, o que dá para a gente fazer dentro das empresas, dentro das organizações, para tentar mostrar para as pessoas que elas não precisam, às vezes, de muito mais do que elas já têm, mas de valorizar aquilo que elas têm. Um trabalho social muito difícil isso daí, né? Um trabalho difícil. Tem muita barreira isso daí, porque o pessoal, o interno da pessoa, da convivência que convive, aquele cara que pega o trem, aquele cara que pega o ônibus, aquele cara que anda a pé, que com medo de ser assaltado, isso aí tem uma interferência muito grande, né, no fator felicidade. Tem, principalmente o medo, professor. O medo, ele é a maior barreira, a maior inimigo da felicidade é o medo. Por isso que quando você encontra equipes, né, ou famílias ou pessoas que se respeitam, né, que tem a questão da segurança psicológica que a gente fala hoje, você encontra um ambiente de segurança. E isso faz com que, se eu te respeito, você me respeita, e a gente obviamente que se admira. Se eu chegar e falar assim, poxa professor, aqui eu tenho um pensamento um pouco diferente do seu, com relação a isso, com relação àquilo, e nós tivermos uma conversa bacana sobre isso, e saber que por mais que tenhamos alguma divergência, o nosso objetivo é aquele, nós vamos estar bem. E aí eu tendo a me preocupar menos, você tende a se preocupar menos e a gente tende a ir para o mesmo objetivo. Então a felicidade também está dependendo do diálogo. Do diálogo. E uma das coisas que eu mais admirei e eu conhecia pouco, e eu tenho estudado bem mais agora, a filosofia budista tibetana, é o caminho do meio. Que para mim e eles falam sobre o caminho entre a riqueza e a pobreza, o caminho entre o certo ou errado por determinadas questões, inclusive ideológicas. Então, quando você tem a sua visão, mas você abandona os extremos, você tende a ir para um caminho muito mais natural e seguro. E com essa segurança, você encontra naturalmente a sua felicidade. Muito bom.
Eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos para as pessoas. Foi uma conversa muito interessante. Muita gente vai se interessar sobre isso. Opa. Deixa os contatos, por gentileza. Tá bom. Suas redes sociais. Bom, eu sou Fernando Brancati, eu estou no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. E a minha empresa é Fairjob, fairjob.com.br. É só me encontrar por lá e mandar uma mensagem. Eu estou à disposição, tanto de vocês que estão assistindo, quanto de retornar aqui para a gente continuar conversando e falar um pouquinho mais. Eu conversei aqui com Fernando Brancácio e o assunto foi felicidade, que é um assunto muito interessante. E com isso nós encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado e até a próxima.